Olá, estou aqui de volta, agora com Ecologia parte 2. Para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Bassani. Volta lá, assiste Ecologia parte 1, que é bem importante, se tu não assistiu. E vamos embora que dá uma olhadinha na Ecologia parte 2, gente, que entra com problemáticas ambientais e algo realmente bem relevante, bem importante aí para o Enem. Bom, vamos lá. Aqui, uma das coisas que tem aparecido muito, tá? Na avaliação da prova do Enem, são as temáticas ambientais, como o efeito de borda, fragmentação e a formação dos corredores ecológicos. Bom, gente, uma das primeiras coisas que a gente vai ter aqui, olha, observa bem isso aqui. Nós vamos ter aqui uma grande área de floresta, certo? Então, vocês imaginem que aqui, ó, bem aqui, nós temos o centro do fragmento, ok? Então, justamente nessa parte aqui, ó, nós temos o centro da área florestal. Deixa eu só marcar aqui. Ok? Então, as espécies que vivem aqui na borda, ó, em toda essa região de borda aqui, elas são um pouquinho mais resistentes do que as espécies que vivem aqui no meio. Até porque essa região do meio, ela pega menos luz, tem menos ruído, tem mais, né, umidade, tem menos ação externa. Se eu pegar esta área, olha só, eu pego esta área aqui. Nessa área eu corto, eu quebro ela, sei lá, eu vou abrir uma estrada ou eu vou criar uma área agrícola. Eu estou fragmentando. Então, por exemplo, eu vou ter um fragmento 1, eu vou ter um fragmento 2 e eu vou ter um fragmento 3. No momento que eu fragmento, as condições ambientais que eram aqui no início consideradas ideais, quando eu comparo com isso aqui, elas já mudaram. Agora eu começo a ter incidência de sol, de ruído, uma série de fatores. O que vai acontecer? Se eu olhar isso aqui de perto, cada vez que eu for fragmentando, eu tenho hábitats cada vez mais expostos. Então, em toda a região do entorno desses fragmentos de floresta, eu vou ter o que eu chamo de efeito de borda. O que é o efeito de borda? É o efeito de é o efeito danoso, o efeito prejudicial de uma fragmentação florestal. Então, ali a gente tem danos muito sérios ao meio ambiente, né? Por quê? Porque vai mudar a incidência de luz, vai mudar o grau de umidade, ruído, enfim. E aí, esses efeitos de borda podem ter vários motivos, né? A gente pode ter, ele pode ser da urbanização, ele vai sofrer efeito de caça, ele vai sofrer também efeito de agrotóxico, turismo predatório, isso é um problema, grilagem, desmatamento, extrativismo insustentável, né? Que uma coisa é o sustentável, que daí tu vai retirar do ambiente com sabedoria e com manejo, justamente para garantir que esses recursos permaneçam. Quando isso é tirado a bangu, de qualquer forma, tu não garante, tu vai começar a destruir aquele ambiente. Então, hoje, se tem medidas mitigadoras, cuida muito com essa palavra, mitigação, o Enem adora isso, tá? Que é a criação desses corredores ecológicos. Esses corredores ecológicos, eles vão ter a função de ligar um fragmento ao outro. Então, a partir do momento que nós temos, né, um corredor ecológico, isso facilita o deslocamento de animais.
Então, a fauna, ela vai conseguir circular de um lado para o outro. E isso favorece a dispersão de sementes, isso favorece o aumento da cobertura vegetal e isso aqui, gente, o fluxo genético. Inclusive, se eu fosse vocês, eu tomaria muito cuidado com isso. Quando a gente fala de corredor ecológico, aumenta o fluxo de animais e, consequência, o fluxo genético. Então, tá aqui. Quando falamos, né? Ó. Ah, viu? Tá aí. Aumento da cobertura vegetal, fluxo genético, deslocamento dos animais e dispersão das sementes. Porém, a gente precisa considerar algumas outras coisas. Poluição da água. Tipo assim, a gente sabe que tem a poluição física, mas tem poluição química, tem de tudo. Então, pegando aqui, ó, poluição química, pode ser uma poluição por biodegradáveis. Gente, não é porque é biodegradável que não polui, tá? Então, cuidado que a banca pode te pegar justamente por aí. Quando a gente fala da poluição por biodegradável, são fertilizantes, principalmente os NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. E cuidem, porque muita gente confunde isso, né? A gente vê, assim, na sala de aula, às vezes no cursinho, muita gente perguntando. Agrotóxico e fertilizante, eles não são a mesma coisa. Provavelmente, se tu aí que tá me ouvindo é do agro ou trabalha com isso, tu vai dizer, ah, tá, a galera que não é dessa área costuma confundir. Então, quando falamos de fertilizantes, eles são biodegradáveis e eles vão causar um fenômeno chamado eutrofização, que nada mais é do que a morte de um rio. Então, começa a acumular matéria orgânica, as algas começam a morrer, terminam, porque não passa mais luz na água, tá? A água fica escura, as algas morrem, não produzem oxigênio, e aí começa a ter morte de animais, e aí vai um efeito dominó, e o rio ou o lago acaba eutrofizando, acaba morrendo. E nós temos os persistentes. Quando a gente fala dos persistentes, a gente vai ter os não orgânicos, que seriam os metais pesados, e os orgânicos, tá? Que daí são fármacos na medicação e agrotóxicos. O que vai acontecer? Eles vão causar um problema que a gente vai falar já já, que é a bioacumulação e a magnificação trófica. Então, quando nós falamos de bioacumulação e de magnificação trófica, basicamente é o quê? O acúmulo de agrotóxicos, de metais pesados ao longo da cadeia alimentar e no corpo do indivíduo, tá? Se a gente estiver falando em bioacumulação, a gente vai estar falando no nível de corpo. Inclusive, nas questões do Enem, do último Enem que nós fizemos a correção, tinham 2 ou 3 questões abordando esse assunto. Então, quando falamos em bioacumulação, é o acúmulo nos tecidos do corpo. E quando nós falamos em magnificação trófica, é no nível trófico, lá da cadeia alimentar. Quanto mais alto o nível trófico, maior é a acumulação. A poluição física, por sua vez, né, que pode ser a refrigeração industrial e resíduos sólidos, que seriam ali os rejeitos da mineração. E, além de tudo, nós temos a poluição biológica, tá? Que daí, geralmente, pela falta de saneamento básico, né? Organismos patogênicos, como bactérias, vermes e protozoários. Certo, gente? Então, vamos nos ver aí já já no terceiro bloco. Um beijo e até a próxima!